gente, eu vou começar o café. Boa tarde a todos. A Regina Bulco, infelizmente, ela teve um compromisso extraordinário aí, não pôde estar conosco hoje, né? Hoje nós receberemos o Fioroto, que vai falar com a gente. O Fioroto, ele é um profissional de comunicação muito conhecido no mercado, ele vem do mercado editorial, né? Tem uma carreira que transita entre o técnico e o conceitual, tem uma vasta experiência em design, estratégia digital e inovação, e agora ele está atuando no Google na área de parcerias estratégicas e tem como missão o impulsionamento da indústria de notícias no Brasil. Hoje a gente vai falar com o Fioroto a respeito do Gemini para jornalistas, tanto para o uso particular quanto o uso no ambiente corporativo, e eu acho que vai dar para a gente ter uma ideia um pouco da ferramenta melhor, entendê-la na prática, etc. Muitos de nós já utilizam no dia a dia, mas nada do que entender melhor ali pela fonte como está ocorrendo hoje. Antes da gente começar, eu tenho alguns recados para passar. O Francisco Belda, que é o diretor do Projor, ele vai falar um pouco do Codesinfo para a gente, tá? Então, daqui a pouco eu passo a palavra para você, Francisco. E antes de tudo, eu queria fazer uma homenagem aqui ao Mino Carta, que faleceu hoje. Eu não sei o quanto de vocês já viram a notícia por aí. Ele faleceu no comecinho da noite de ontem, né? No final da noite de ontem, para falar a verdade. E o Mino Carta, não sei se todos sabem também, eu atuo diretamente na Carta Capital. Na Carta Capital eu atuo especialmente na área de desenvolvimento de projetos comerciais, né? E conheço a Carta Capital há muitos anos, conheço o Mino Carta também há muitos anos, a Manuela Carta, muito antes de eu entrar ali. E para fazer uma breve homenagem aqui para ele, eu fui no velório dele hoje, estou vindo do velório, foi um dia um pouco complexo, mas eu acho que o compromisso nosso aqui é muito importante mirando no futuro e não tínhamos como adiar. E aí eu queria falar rapidamente de uma linha do tempo aqui do Mino Carta. Eu sei que tem gente aqui mais nova, tem gente que talvez não conheça profundamente, mas só para a gente ter uma ideia da grandeza e da importância desse grande jornalista aqui no nosso país, né? O Mino Carta, ele não é brasileiro, ele nasceu na Itália, em 1973, morreu com 91 anos. Ele veio para o Brasil em 1946, após o fim da Segunda Guerra Mundial. No início dos anos 50, ele ingressou na Faculdade de Direito da USP, não chegou a concluir o curso, porque nessa mesma década, alguns anos depois, ele retornou à Itália e começou a trabalhar no Gazzetta del Popolo. O pai dele era jornalista, ele vem de uma família que já atuava com isso, e nessa primeira experiência profissional, ele atuou como correspondente de publicações brasileiras. No início da década de 60, ele aceita um convite do Vitor Tivita para dirigir a revista Quatro Rodas. E aqui uma curiosidade muito interessante, no cara ter dirigido a Quatro Rodas, ele nunca dirigiu. Ele não teve carteira de habilitação, né? Em 1966, ele ajudou a fundar o Jornal da Tarde, com uma equipe que trabalhou em conjunto com esse veículo. Em 1968, ele lançou a revista Veja, né? E consolidou-se ali como uma figura decisiva da imprensa brasileira. Alguns anos depois, em 1976, ele fundou a Isto É. Ele permaneceu na Isto É durante um bom tempo. Em paralelo, ele criou o Jornal da República, acabou sendo um projeto que não decolou, né? E em 1994, ele fundou a Carta Capital, que existe até hoje, com seus 31 anos de história e continuará firme e forte. Então, o Mino Carta, além de ser um jornalista importantíssimo para a história do nosso país, ele também era um exímio cozinheiro, adorava ali a gastronomia, né? E ele também atuava com artes plásticas como hobby dele, etc. Então, nossa homenagem aqui ao Mino Carta, tá bom? Bem, e eu queria passar a palavra para o Francisco Belda, que vai dar um recado aí sobre o Codesinfo.
O Francisco Belder, ele é professor da Unesp, diretor do Projor, e vai falar um pouquinho do projeto. A palavra é contigo. Fica à vontade, Francisco. Muito obrigado, Demétrios, obrigado, colegas da ANER, queria saudar também o Fioroto, obrigado pela paciência, Fioroto, fazer aqui uma rápida intervenção para divulgar esse nosso programa que está com chamada aberta para mais uma rodada de financiamentos de projetos jornalísticos que possam trazer inovação para as nossas organizações. O Codesinfo, Fundo de Inovação para o Jornalismo, conforme o endereço que eu estou deixando aqui no chat dessa nossa videoconferência, e para tornar minha fala mais ilustrada, eu vou por um breve momento compartilhar a minha tela, para que vocês vejam a carinha aí do site do Codesinfo. Ele é um fundo de inovação para o jornalismo, gerido pelo Projor, o Instituto Brasileiro, ou Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, fundado pelo saudoso Alberto Dines, mantenedor do Observatório da Imprensa, também gestor do Atlas da Notícia. Ele é um fundo dedicado ao desenvolvimento de soluções oriundas das próprias organizações jornalísticas. A primeira edição, lançada em dezembro de 2023 e desenvolvida ao longo de 2024, teve como foco o combate à desinformação, e foram desenvolvidas 5 ferramentas que estão aqui divulgadas e que têm sido objeto de oficinas e outras atividades de difusão e compartilhamento em encontros do nosso setor. E agora, nós lançamos uma nova rodada. O fundo é constituído por recursos doados pela Google News Initiative e que são, então, disponibilizados para as organizações proponentes. Como primeiro critério de seleção, as organizações devem estar listadas no Atlas da Notícia, e depois tem um trabalho de seleção feito por uma comissão que é independente do Projor, constituída por especialistas que vão, então, escolher os projetos que vão ser beneficiários com os recursos do fundo. O fundo distribuirá, nesta edição, até R$160 mil para cada organização, conforme detalhado num release que está aqui publicado no nosso site. Eu vou deixar também o link direto para esse texto de divulgação, que explica qual o foco da chamada para esse ano, que é inteligência artificial a serviço do jornalismo, e também vou deixar o link para o regulamento, com os detalhes do processo de inscrição, que vai até o dia 13 de setembro. Portanto, nós temos aí pouco mais de 10 dias para o encerramento das inscrições. Nessa primeira rodada das inscrições, o que é necessário é um plano básico, de modo que você consegue fazer a sua inscrição, mesmo sem todo o detalhamento do projeto técnico, de modo a facilitar a participação das organizações interessadas. Depois vai ter uma segunda rodada do processo seletivo, em que nós pediremos para que as organizações que tenham a sua inscrição referendada, a partir de CNPJ, esse tipo de burocracia, aí sim nós vamos pedir uma segunda rodada com detalhamento do projeto, que depois será, então, avaliado por um júri. Os resultados devem ser divulgados na primeira quinzena de outubro, para que os projetos sejam desenvolvidos nos 7 meses subsequentes. Há um compromisso de compartilhamento da solução, ou seja, nós valorizamos soluções de código aberto que possam ter a sua documentação, então, disponibilizada para adaptação e uso por outras organizações do nosso ecossistema. Nós do Projor estamos à disposição ao longo dos próximos dias, até a data de fechamento das inscrições, para tirar dúvida, participar de qualquer tipo de sessão de perguntas e respostas que vocês tenham interesse, e eu já agradeço de antemão aos colegas da ANER
pela ajuda na divulgação desse nosso programa, e agradeço também à Google News Initiative e ao Projó pela oportunidade de desenvolvimento desse fomento, não é? A ideia é que nós, jornalistas, sejamos não apenas usuários de inteligência artificial, mas também proponentes e desenvolvedores de soluções que sejam pensadas e concebidas sob medida para resolver os problemas do setor, ou seja, não é a inteligência artificial como uma panaceia, e sim como uma solução na medida certa para resolver os problemas do jornalismo. Essa é a ideia que norteia esta edição do Codesinfo, e espero poder receber propostas de alguns de vocês aqui nos próximos dias. Obrigado, Demétrios, obrigado, colegas, até uma próxima. Obrigado, Francisco. E antes de passar a palavra para o Fiorotto, eu quero só lembrar um detalhe, que nós começaremos hoje essa jornada sobre inteligência artificial com o Google. Então, hoje, como eu já disse, vamos falar sobre o Gemini para jornalismo. No dia 9 de setembro, o foco será o Notebook LM. No dia 16 de setembro, o tema cultura de dados. E, por fim, no dia 23 de setembro, monetização do usuário. E um detalhe importante é que, normalmente, vocês estão acostumados com um café às 15 horas, mas durante essa jornada com o Google, por uma questão de agenda aí com o Fiorotto, a gente alinhou para as 16 horas. E a partir da próxima semana, a Regina Bucco já estará com a gente. Agora com você, Fiorotto. Manda bala aí. Muito obrigado. Boa. Pessoal, boa tarde. Primeiro é isso, a culpa da mudança do horário do café é minha. Eu aceito, então desculpem, tá? Para quem estava acostumado às 15 horas, mas é que era o único jeito de eu poder participar de todas essas datas, né? E segundo, né, espero que vocês não enjoem da minha voz e de mim, que vocês vão me ver por alguns dias seguidos aí, e a gente vai trocar bastante informação e bastante figurinha, tá? Hoje o tema, a gente vai falar um pouquinho sobre o Gemini, né? Deixa eu só preparar aqui, eu vou entrar com... Aí, tá vendo? Ó, Maria Luísa, Maria Luísa, aí já começa assim, não tem nem como. Deixa eu... peraí. Aqui. Não foi, né? Vocês estão vendo, talvez vocês só não consigam ouvir o áudio, mas aí a gente dá um jeito aqui na hora, tá? Caso eu apresente alguma coisa que tenha áudio, enfim, né? Hoje o tema é AI para jornalismo usando o Gemini, né? Gemini é o assistente pessoal do Google, né? Ele também é o grande motor da tecnologia do Google, e aí a minha ideia hoje é apresentar um pouquinho melhor a ferramenta para vocês. Imagino que muitos de vocês conheçam, usem de alguma forma a ferramenta, mas a ideia é eu reapresentar ela para vocês e trazer 10 formas com que a gente entende que são usos interessantes da ferramenta para o jornalismo, mas algumas coisas também podem ser usadas para a vida pessoal. Afinal, o Gemini, ele é um assistente, né? Ele é um assistente que vai ter qualquer tipo de função que você queira dar, né? Falando um pouquinho mais de mim, então, para quem não me conhecia, eu venho da indústria de notícias, trabalhei, né, a minha carreira toda em veículo de notícias, comecei como designer, fui diretor de arte muitos anos do Grupo Globo. Depois enveredei minha carreira para inovação, para desenvolvimento de produto, venda de assinatura, marketing. Eu brinco que, tirando o financeiro e o RH, eu acho que eu passei por praticamente todas as áreas do jornalismo. O jurídico não deixou eu trabalhar lá também de alguma forma, acho que eu ia fazer muita coisa errada, acharam, deixa esse menino quieto aí. Mas enfim, e agora aqui no Google eu cuido justamente desse relacionamento com a indústria de notícias, né? E aí uma novidade também, a NER está comigo, né? Então a gente fez algumas reorganizações aqui, e a turma da NER, né? E até vou estar mais presente agora nesses cafés e presente nos eventos também, porque eu sou o ponto de contato aqui com a turma. Então, contem comigo, tá? A ideia hoje, então, voltando aqui, é mostrar um pouquinho para vocês sobre o Gemini e eu dar 10 dicas de como eu uso a ferramenta, coisas que eu construo, coisas que eu vejo outros veículos realizando, né? Só esse ano, eu sozinho treinei mais de 2.000 jornalistas para a ferramenta, para o Gemini e outras ferramentas de inteligência artificial, né? Claro que é um tema que sempre envolve, emociona todo mundo, né? Todo mundo quer saber mais o que está acontecendo, como eu posso usar as ferramentas no dia a dia. Então, a ideia é trazer um pouquinho dessa experiência e desse conhecimento para vocês, tá?
Então, começando por aqui, essa daqui é a interface do Gemini. Eu vou fazer direto mão na massa, tá, pessoal? Acho que tá todo mundo cansado de ver slide. Eu falei, cara, vamos mostrar a coisa acontecendo, acho que vai ser muito mais divertido, né? Então, esse aqui é o Gemini. A gente tem versões do Gemini, tanto para a versão desktop, né, de navegador, ou a gente tem os aplicativos, tanto para Android quanto para iOS, que vocês podem baixar também do Gemini e usar ele como um assistente pessoal. É algo, inclusive, que é bem interessante. No meu dia a dia, eu acabo usando muito o aplicativo, porque para você se comunicar e conversar com o Gemini por voz, é muito mais fácil, às vezes, pelo celular, do que ficar aqui pelo microfone do computador. E é bem útil, tá? Bem útil mesmo, assim, eu uso bastante. Então, essa é a primeira sugestão e a primeira dica aí. Baixem o aplicativo, testem o que vocês pedem no celular, depois vocês conseguem acessar. Se tiver com a mesma conta de Gmail logada, você consegue ver também no computador e vice-versa. Então, eu vi algo no computador, eu quero ver o que eu estava trabalhando depois no celular, eu consigo, tá? Aqui na interface do Gemini, a gente tem a caixa de prompt. Né? O prompt é justamente o comando que eu vou dar para a ferramenta, é o comando que eu vou escrever ali para que ela realize alguma tarefa para mim. Aqui nesse menu, hamburguinho, a gente tem, né, primeiro, o histórico de conversas, então, as últimas conversas, da mais recente para as mais antigas. A gente tem os gems, que eu já vou falar um pouquinho lá para frente o que eles são e como usar eles para jornalismo, eles são super úteis, tá? Aqui eu posso pedir para ter uma nova conversa, uma conversa momentânea, né? E aqui eu também consigo realizar algumas configurações da ferramenta. Então, eu posso, por exemplo, conectar apps diferentes na ferramenta para que ela fique ainda mais útil, né? Então, na hora que eu venho aqui e abro essa parte de configurações, eu posso deixar ou não, por exemplo, ela acessar as minhas outros serviços do Google. O meu Gmail, documentos do Google, meu calendário, Google Drive e assim por diante, tá? Eu posso deixar com que outros serviços sejam acessados ou não, como o Google Hotéis, o Google Maps, voos, o próprio YouTube Music, se fizer sentido, e assim por diante, tá? Tudo é controlado e, vamos dizer assim, vocês acabam delimitando o que a ferramenta vai e até onde ela vai, né? Além disso, aqui ainda em configurações, você tem aqui um menu chamado Informações Salvas. Para que serve esse Informações Salvas? Ele serve justamente para você colocar algumas customizações que você gostaria que a ferramenta trouxesse. Vou dar um exemplo, tá? Toda vez que eu conversar com a ferramenta, vai ser uma coisa que eu posso adicionar aqui. Toda vez que eu conversar com a ferramenta, eu quero que ela me responda numa listagem, em bullet points. E aí, eu não preciso toda vez pedir que a resposta seja em tal formato, ela vai fazer isso para mim. Puxa, eu quero que a resposta sempre seja em outra língua. Quero que sempre seja em inglês, alguma coisa assim. Você também consegue colocar. Então, são pequenas customizações que vocês podem fazer para tentar trazer mais praticidade para o dia a dia de vocês, tá? Então, aqui em configurações, aqui a gente tem o menu, né? Deixa eu voltar aqui para a conversa, né? E aqui a gente tem, de novo, o menu principal. Aqui em cima, do lado esquerdo, a gente tem o modelo que ele vai usar. E o Gemini, ele tem dois modelos possíveis, tá? Ele tem o Flash, né? O que é o modelo? O modelo é justamente o pacote em que, de inteligência artificial generativa que a gente vai usar para conversar com a máquina. Então, a gente tem o Flash, que ele é rápido, né? A ideia do Flash é justamente trazer respostas muito rápidas para vocês, trazer algo que realmente seja na velocidade necessária ali para vocês realizarem uma tarefa muito rápida, mas ele, de certa forma, ele dá excelentes respostas, mas ele é mais raso, vamos dizer assim. Ele é focado em velocidade, tá? Já o 2.5 Pro, ele é mais focado em tarefas complexas, então raciocínio, matemática, programação, pesquisas extensas e aprofundadas, geralmente vão acabar usando o Pro, tá? Dependendo da tarefa, eu uso o Flash, então para pequenas coisas, pequenas correções de texto, pequenos ajustes, sugestões de como escrever um e-mail, tradução, esse tipo de ação eu acabo fazendo com o Flash. Para coisas mais complexas, como
criar um roteiro, me ajudar a gerar um prompt mais complexo, já vou mostrar alguns exemplos para vocês, aí eu acabo usando o Pro, tá? Então, no dia a dia, eu faço essa distinção. Por último, né, a gente tem aqui dentro da caixa algumas possibilidades. Além de eu escrever coisas, eu posso anexar arquivos. Então, eu posso anexar, por exemplo, um arquivo como referência de uma imagem, e ele também vai servir como um prompt. Eu posso adicionar um arquivo do Google Drive, então ao invés de eu colar um texto aqui que eu estou trabalhando, imagina que estou trabalhando num artigo, ao invés de eu colar esse texto aqui dentro, eu posso adicionar esse documento via Google Drive, posso importar código que eu tenho, se eu sou um programador, eu posso colocar esse código e pedir para ele fazer uma verificação, e assim por diante. E além disso, a gente tem aqui 4 ferramentas que eu vou explicar para vocês, a Deep Research, criação de vídeo, criação de imagem, e o Canvas, que é para criação de textos, revisões e assim por diante, tá? Nem todos esses features, eles estão disponíveis para todas as contas, tá? Depende da conta que você tem. Então, no caso da minha, aqui, né, eu estou aqui na minha conta pessoal, ele é uma conta Pro, né? A gente tem a conta gratuita, que é a conta, literalmente, aqui não tem custo para o usuário. A conta gratuita, você, por exemplo, tem limitações da ferramenta. Então, você não consegue fazer vídeos, por exemplo, isso é uma limitação. Pesquisas de Deep Research, que são mais aprofundadas, você consegue fazer um número máximo por mês, se eu não me engano são 5. Você tem um limite de produção de imagens também, e assim por diante, tá? Então, tem limitações da ferramenta, justamente porque ela é gratuita, né? Na hora que você vai para a conta Pro, que é essa aqui que eu tenho, você tem muito mais possibilidades, então aumentam esses volumes de produção e você começa a conseguir produzir vídeos, né? Então, com base em imagens ou com base em, literalmente, você pedir através de texto o que você quer, tá? Então, é isso. Além dessa conta Pro, existe a conta Ultra, que aí, de novo, você vai aumentando a quantidade e possibilidade de coisas que você pode fazer, né? Aqui o Demetrius fez uma pergunta, o Pro está disponível para contas gratuitas? Não, ela é paga, tá? Então o Pro, ela vai custar para uma conta pessoal algo em torno de R$ 96 por mês, tá? Que você vai ter espaço na nuvem, você vai ter, né, são 2 teras de espaço na nuvem, 1.200 créditos de produção de vídeo, né? Então eu já vou explicar um pouquinho disso mais para frente. E outros benefícios aí, acessos a várias ferramentas do Google também. O próprio Gemini, na hora que você tem essa conta Pro, ele também acaba funcionando dentro do seu Google Drive, dentro do seu Gmail. Então, você nem precisa vir até o Gemini, porque ele vai estar espalhado nos aplicativos do Google também, que você tem interesse, tá? Então, esse é mais ou menos a base do Gemini, tá? E agora a gente vai começar a brincar aqui com a ferramenta, né? Antes de eu começar a trazer informações sobre o Gemini, queria deixar um convite aqui para vocês também, tá? Eu vou estar todos esses dias aqui com a turma da NER nos cafés, mas no paralelo, a gente está tendo também um treinamento do Google chamado Google AI Toolkit, no qual a gente está tendo uma série de treinamentos quase que semanalmente com diversas ferramentas com IA, de uma forma bastante aprofundada também. Passei aqui o link para vocês. Esses treinamentos são abertos, gratuitos, basta vocês entrarem lá, se inscreverem e aí olharem a agenda, né, para vocês começarem a utilizar e participar, tá bom? Eu vou estar em alguns dos treinamentos, especialmente os treinamentos de produção de áudio e vídeo e imagem vão ser comigo, então no mínimo me prestigiem lá, entre, porque acho que vai ser muito legal, tem muita coisa divertida que dá para fazer, tá? Bom, voltando aqui para o Gemini, vamos lá, agora para as minhas 10 diquinhas e coisas que eu uso, né? O primeiro está conectado a prompt, né? O que é o prompt? É justamente você escrever o que você precisa, né? Então, qual é a sua necessidade, qual é a sua ideia, qual é o seu interesse, o que você quer ajuda, né? É justamente o comando que você vai dar, né? E aí, essa tecnologia, ela é super interessante, e é super interessante como ela está avançando de uma forma muito rápida, né? No começo dos treinamentos que eu dei, lá em março, fevereiro, eu gastava um tempão falando sobre
há toda a teoria conectada a prompt, como você escrever um bom prompt, como você organizar, puxa, dê uma função, defina qual é exatamente o perfil da pessoa, coloque uma restrição, peça uma saída específica de que você tem interesse. Essas coisas ainda são válidas, mas hoje em dia a tecnologia está avançando tanto e tão rápido que a gente nem precisa mais fazer dessa forma. Você pode pedir para o próprio Gemini te ajudar a criar o prompt para você, né? Simplesmente com esse dizer aqui, ó, melhore esse prompt. Então, eu posso colocar, literalmente, melhore esse prompt. Então, eu não estou colocando e já pedindo alguma coisa, né? Eu estou com uma ideia na cabeça, mas eu quero fazer algo mais estruturado. Na hora que eu escrevo, melhore esse prompt, esse é o único prompt no fim do dia que eu preciso saber. É só isso, melhore esse prompt, e aí eu vou colocar aqui um exemplo, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Eu vou pedir como melhor esse prompt, né? Pensando bem em jornalismo. Pode criar 5 ideias de pauta sobre o tema tsunami, por exemplo? Eu poderia pedir isso diretamente, mas na hora que eu coloco melhor esse prompt, ele me dá algumas opções de resposta. Então, ó, com certeza, para aprimorar o prompt, podemos adicionar mais detalhes, até porque se eu colocasse só, pode criar 5 ideias de pauta sobre o tema tsunami, ele não é tão fechado, eu não sei exatamente qual é o ângulo que eu quero falar sobre esse tema, tsunami e assim por diante, tá? Então ele traz aqui algumas opções, tem 3 opções. Então a primeira opção, que é a mais simples, crie 5 ideias de pauta sobre o tema tsunami que sejam focadas em aspectos científicos e de engenharia, tá vendo? Aqui ele já está me ajudando a criar algo que é mais delimitado, até para eu entender o que eu estou interessado, né? A segunda opção, mais detalhada. Sugira 5 ideias de pauta para uma reportagem sobre tsunamis, incluindo sugestões de subtítulos para cada uma. As pautas devem explorar diferentes ângulos, como o ponto de vista humano, aspecto preventivo, tecnologia e ciência. E a terceira opção, para conteúdo específico. Elabore 5 ideias de pauta para um canal de YouTube sobre ciência e desastres naturais. Então ele está me trazendo algumas ideias e algumas sugestões aqui, né? Se eu não tivesse satisfeito, eu poderia continuar pedindo, não gostei das 3 opções, né? Pode me dar mais 5 opções de prompt? Vamos dizer que ele ainda não chegou no que eu gostaria, e aí ele vai me dar mais opções aqui. Opção 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e assim por diante, para eu ir começando a pensar. Aqui tem um ponto importante, que a gente tem conversado bastante sobre esse tema. É curioso como a tecnologia está fazendo a gente ter que mudar a lógica de raciocínio também. Então, assim, imagine que a gente, até pouco tempo atrás, o que a gente foi treinado e o que a gente se acostumou a fazer? A literalmente ser um excelente e um exímio fazedor de perguntas, né? Porque eu vou entrar na caixa da busca, eu vou escrever uma pergunta, e aí, na hora que eu der o Enter, ele vai me trazer uma lista de links azuis, no qual eu vou ler o que está acontecendo, tentar entender qual é o link mais assertivo para mim, vou clicar e vou ver se aquele conteúdo tá certo, ou se era exatamente o que eu estava procurando. Se não deu, eu volto, aí eu tento mudar a pergunta, e aí eu pergunto de novo, e aí eu vou tentando até achar o conteúdo e o que eu tinha interesse, né? Esse é o modelo natural de pergunta e resposta da lógica até então da busca, né? Com inteligência artificial, a gente vai para um modelo de conversa e resposta muito focado em um modelo mais conversacional, no qual eu literalmente vou dando feedback para a ferramenta, vou pedindo ajuda, vou negociando, vou conversando, vou tentando pedir mais exemplos. Então, essa é a primeira barreira que, se vocês ainda não fizeram ou não chegaram nesse lugar, explorem. Acho que ela é a mais importante de todas, assim. Se todo o resto que eu falar, vocês esquecerem daqui para frente, guardem isso na cabeça. É uma conversa. Literalmente, você pode abrir o Gemini e falar, Gemini, não faço ideia do que fazer. Ou, cara, não faço ideia de como te perguntar alguma coisa. Será que você pode me ajudar? E ele com certeza vai ajudar, tá? Então, e aí você pode ir dando feedback. Então, esse formato, cara, não gostei. Pode me dar mais 5 opções de prompt, pode me dar mais 3 sugestões, pode desenvolver essa sugestão número 3, pode trazer mais detalhamento. Essa é a base
dessa relação com a inteligência artificial, tá? É cada vez mais um diálogo, uma conversa solta, e essa é a lógica, tá? Bom, fiz aqui, então, de novo, ele criou aqui algumas opções de prompt para mim, eu gostei dessa opção 2 aqui, ó. Então, sugira 5 ideias de pauta para uma reportagem sobre tsunamis, incluindo sugestões de subtítulos para cada um. As pautas devem explorar de diferentes ângulos, como ponto de vista humano, aspecto preventivo, tecnologia e ciência. Eu gostei dessa segunda opção. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o agente, tá? Então, o Flash, ele me deu, de uma forma rápida, algumas ideias, né, em relação ao prompt. Eu vou pegar e eu vou trocar para o Pro agora, porque o Pro vai fazer algo mais elaborado, mais pensado. Eu vou selecionar aqui em cima o Pro, e aqui no Gemini, eu vou fazer a mesma coisa. Melhore esse prompt. E vou colocar o prompt do Flash. E aí, o Pro, ele demora um pouco mais para realizar ali, né? Ele vai um pouco mais a fundo, ó. Inclusive, se você abrir, você consegue ver exatamente o que ele está fazendo, quais são as ações que ele está realizando aqui, né? E aí, depois que ele terminar de fazer essa análise, ele já trouxe... olha a diferença já do tamanho em relação ao próprio prompt, né? Então, ó, atue como editor-chefe de uma revista de jornalismo de profundidade, como a National Geographic ou a Piauí. Sua tarefa é desenvolver 5 propostas de pauta para uma grande reportagem ou série sobre tsunamis. E aí, a gente tem aqui as pautas, né? Ele deu algumas opções aqui, mas ele já vai muito além, ele faz algo muito mais completo, né? E aí eu já falo disso, tá, Giovandro, em relação a ranqueamento. De qualquer forma, aqui a gente já tem as opções, tá, dos prompts, e aí eu posso agora sim usar esse prompt para começar a gerar e desenvolver a minha ideia sobre tsunami. Então, vocês podem ir usando essas somas para justamente a gente poder ter cada vez mais qualidade na entrega ali do Gemini. Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu aproveitar já e respondendo a pergunta do Giovandro. Então, uma matéria feita 100% por IA e assinada por um especialista, pode sofrer algum tipo de punição no ranqueamento? Depende, tá, Giovandro? Porque se ela foi feita 100% com IA e não trouxe nada de novo nada nenhum recorte que seja inédito, nada de novo, ela é só uma repetição de várias coisas que estavam na internet, não teve sequer revisão humana e edição, provavelmente essa matéria não vai ranquear bem, tá? Ou se isso começar a virar uma prática excessiva, né? Então agora eu começo a produzir 20, 30, 50, 100 conteúdos desse por hora, isso sim pode virar uma punição, tá? Então é mais ou menos nesse sentido. Não existe problema nenhum em usar a inteligência artificial para a produção de conteúdo jornalístico como um assistente. E até para algumas automações, mas fazer isso sem levar qualidade para o usuário, sem levar algo que seja útil, confiável e que vai priorizar o usuário, isso sim pode ter punição. Aproveitar aqui, valeu, Giovandro. Suzana, como os jornalistas podem se prevenir com relação a plágios ao usar IA? Plágio em que sentido, Suzana? Se você puder depois dar mais um pouquinho de contexto, aí depois eu posso entrar e tentar trazer essa resposta para você, tá bom? Daí a pegar uma matéria e sugerir. A IA não vai pegar uma matéria específica e fazer uma sugestão, tá, Suzana? Ela sempre vai usar o grupo, os milhões e milhões de conteúdos da internet aberta para tentar, com base no treinamento que essa máquina existe, te sugerir algum ângulo de pauta, tá? Mas de qualquer forma, se você sentir que você vê algum conteúdo seu que foi copiado, que você tinha o conteúdo original e você percebe que tem algo igual que está sendo usado do conteúdo que você fez, você pode denunciar. Isso funciona da mesma forma que sempre funcionou na busca, por exemplo, e assim por diante, tá? Então, se você vê um conteúdo assim, você pode entrar e fazer justamente... como é que eu posso dizer? Você pode falar que aquele conteúdo está sendo copiado e aí o Google vai fazer a investigação, tá? Gente, eu só vou... Peraí, deixa eu só ver mais uma aqui. Os próprios mecanismos do Google conseguem, em tese, identificar esse padrão colocado pelo Giovandro, mesmo quando executados em outras IA? Sim,
Porque, na verdade, a questão não é ser produzido por IA. A questão é justamente o conteúdo ser repetitivo, ser de baixa qualidade, não levar absolutamente nada de novo para o usuário, né? A gente tem muito conteúdo repetido na internet. Então é mais ou menos nessa linha, tá, Demetrios? E o Nilmar perguntou: e se o jornalista colhe todas as informações, monta o texto dele e pede para a IA aprimorar aspectos da redação? Excelente, Nilmar, não tem problema nenhum. Pelo contrário, até porque a questão com produção de IA não é usar IA, é a originalidade, o que tem dentro daquele conteúdo, tá? Esse é o lance, assim, continuar levando algo que é novo, diferente para o usuário, que realmente leva valor para esse usuário, é o que não tem punição. Todo o resto, obviamente, se você só faz conteúdo que, vamos dizer assim, tá só trazendo mais do mesmo, só levando coisas que não estão trazendo nenhum valor para o usuário, isso sim pode gerar problema, tá? Última aqui da Alessandra, e eu vou voltar, tá? Senão eu vou ficar só lendo perguntas e respondendo aqui e não vou mostrar para vocês o que eu vim trazer, tá? Alessandra, se recebo um release e peço para reescrever levando em consideração as normas de SEO, também não tem problema. Fazer esse depara em que você tem uma análise crítica, você dá um enfoque, você não vai simplesmente pedir para ele reescrever e publicar, né? A gente tem uma responsabilidade jornalística aqui. Você vai, obviamente, analisar aquele texto, fazer, né, as suas análises, fazer a verificação, né, se aquele conteúdo faz sentido em relação ao release, se a tecnologia de inteligência artificial não errou, porque ela erra, tá? Isso é um ponto super importante, assim, né? Especialmente para o jornalismo. A inteligência artificial erra. Usem bastante. Ela é muito útil, mas no fim do dia ela é uma grande calculadora, né, de predições, vamos dizer assim, né? Então, em que eles vão ir costurando e montando o texto. É muito importante a visão jornalística para justamente vocês poderem verificar se o que foi produzido é coerente, faz sentido, e de novo, se tem o ângulo que vocês querem, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Vamos lá. Bom, deixa eu voltar aqui em relação às nossas ideias. Então, aqui, para geração de pauta, né? E, de novo, essa lógica de conversar com a ferramenta. Além disso, existe algo chamado Deep Research. Como é que ela funciona, tá? Ela funciona justamente para você pedir para o Gemini fazer uma pesquisa muito mais aprofundada em cima de uma ideia que vocês tenham. Então, eu posso simplesmente selecionar aqui, ó, em Deep Research, né? E aí eu vou iniciar uma nova conversa, né? E aqui no Deep Research, eu posso pedir para ele fazer para mim uma pesquisa, né? Então, crie uma pesquisa sobre um projeto com vídeos e podcasts de ciência. Imagina que eu quero ter ideias, eu quero entender melhor o que existe no mercado, quais são as possibilidades nesse sentido, né? Para criar justamente um projeto com vídeos e podcasts de ciência. Antes até de fazer isso, como eu acabei de ensinar para vocês, o que a gente vai fazer? Esse meu prompt está um pouco ainda, está muito vago, né? E pode vir coisas muito simples. Então eu vou, antes de abrir o Deep Research, eu vou criar uma nova conversa aqui e vou escrever o quê? Ó? Melhore o prompt. E aí, eu vou só colocar aqui no Flash para a gente fazer mais rápido e vou colocar, olha, cria uma pesquisa sobre um projeto com vídeos e podcasts de ciência. Então, ó, ele já trouxe aqui um prompt muito mais elaborado. Elabore um questionário abrangente para um projeto de pesquisa sobre a produção e o consumo de conteúdo científico em formato de vídeo e podcast. Ele trouxe aqui perfil demográfico, hábitos de consumo, enfim, uma série de coisas. Eu vou pegar esse prompt, eu vou copiar ele aqui. Agora sim, vou usar o Deep Research e vou usar esse prompt que foi criado sobre esse tema. Eu quero criar, vamos dizer assim, uma série de vídeos e podcasts com o tema ciência, tá? Eu vou dar o Enter aqui. E aí, o que o Deep Research vai fazer, tá? Ele vai justamente fazer um mapeamento e vai criar um plano de ação para mim. Então, ó, com base no que eu pedi, mas tentando falar o que ele vai fazer. Então, ó, aqui é uma pesquisa sobre vídeos e podcasts, ó, pesquisar e analisar estudos acadêmicos e relatórios de mercado para produção e consumo de acesso científico em formatos de vídeo e podcast. Investigar os métodos e questionários utilizados em pesquisas existentes, analisar as métricas, compor cada um dos tópicos e assim por diante, tá? Se eu quisesse, eu poderia clicar aqui para editar o plano e fazer modificações que poderiam ser interessantes para mim.
vamos dizer que está tudo certo, eu gostei desse formato, eu vou pedir para ele iniciar a pesquisa, tá? E aí, ele agora começou justamente a fazer essa pesquisa. Ele leva alguns minutos, o que ele vai fazer? Ele vai rodar a internet, ele vai olhar podcasts, vídeos do YouTube, sites do governo, sites de diversas formas, tá? Para tentar achar informações e criar um estudo, uma reflexão aprofundada para mim em relação a esse tema que eu pedi, que eu quero criar vídeos e um podcast sobre sobre o tema ciência, né? Então, ele vai fazer e vai organizar dessa forma. Então, ele está fazendo por aqui, a gente vai deixar ele aí trabalhando, e daqui a pouquinho a gente volta, tá? Eu vou abrir uma outra tela aqui do Gemini, para a gente continuar com mais alguns exemplos, tá? A gente tem aqui o Canvas. E para que serve o Canvas? O Canvas, ele é uma espécie de editor de texto, tá? Então, eu posso pegar, por exemplo, uma matéria, e aí eu tenho um exemplo de uma matéria que eu fiz usando o próprio Gemini sobre o tema quão frio é demais? Qual é o limite de sobrevivência humana? Então, até onde, né, quão frio o corpo humano aguenta? Esse era um tema que eu criei aqui, essa matéria, inclusive em parceria aqui com o Gemini, falando sobre vivência humana em relação ao clima e tudo mais. Eu tenho uma base aqui de texto que eu mexi, né? Além de ter trabalhado com o Gemini, eu também fui editando e fui montando. E eu posso usar o Canvas para ele me ajudar a trabalhar esse conteúdo, tá? Ele pede aqui, ó, a sua análise sobre a vivência humana em condições de frio é precisa e completa. O texto explica de forma clara os mecanismos do corpo e os fatores que realmente importam. Para reforçar ainda mais a sua explicação e torná-la visualmente mais interessante, eu posso criar um infográfico ou um artigo de blog a partir desse conteúdo. Qual seria a sua preferência? Quero que você crie um artigo para um site de jornalismo e me indique no texto melhorias que eu também possa aplicar a esse texto. Então, eu vou pedir isso, vou colocar aqui, e aí ele vai abrir. Esse aqui é literalmente o Canvas, tá? O Canva, o que ele fez? Ele pegou aquele meu texto e ele fez algumas sugestões de melhoria aqui, e eu posso ir comparando, tá? Eu posso, inclusive, pedir para, pode sinalizar onde foram as modificações do texto e por quê? E aí, ele vai trazer aqui algumas atualizações. Ele colocou do lado de cá, né? Então, para criar um artigo jornalístico mais eficaz, fiz as seguintes modificações em relação ao seu texto original. O título foi mantido com uma pergunta, para criar curiosidade. A estrutura do texto era um único bloco, ele quebrou em blocos, colocou subtítulos, enfim. Melhorou a linguagem, deixou a linguagem mais jornalística e assim por diante. Além disso, ele colocou aqui também, ó, qual foi a modificação que foi feita, tá? Eu posso pedir para ele mudar o tamanho, por exemplo. Ele está aqui nesse tamanho normal, eu posso pedir para ele deixar esse conteúdo longo. Então, ele vai ampliar um pouquinho esse conteúdo para mim, para depois eu revisar e ver se existe algo interessante aqui para mim, né? Além disso, quando eu clico aqui em sugerir edições, ele vai fazer as marcações, ó, da onde exatamente ele tinha feito essas sugestões. Então, a ideia é justamente ele ir te ajudando a trabalhar esse texto, né? Ó, ele colocou aqui quais foram as alterações, ó. Então, ó, nosso corpo é uma máquina biológica notável. Aí ele coloca aqui, olha, a expressão a máquina biológica notável é um pouco genérica, sugiro substituí-la por uma frase mais dinâmica. Então, ele é literalmente um assistente que vai te ajudar na criação e na revisão desse texto, né? Então, eu tinha um texto pequeno, tinha uma ideia, e ele pode te ajudando a desenvolver. E você consegue não só copiar esse texto, mas você consegue mexer e colocar o seu próprio texto aqui também, tá vendo? Eu consigo ir editando aqui também o texto, né? Eu não preciso necessariamente fazer algo assim.
Tabajara Moreno perguntou, o Canvas é diferente do Canva? Acho que do Canva aplicativo, sim, ele é diferente. Aqui é dentro do Gemini, o Canva é um outro software que também não é do Google, tá? Se eu entendi a pergunta corretamente aqui. Então ele vai mostrando pra gente, ó, e conforme eu for clicando nos espaços de alteração, ele vai me falando o porquê que ele fez essas alterações, que é algo bastante útil também para o jornalismo. Por último, vamos dizer que eu gostei desse texto, da forma com que ele está aqui. Eu posso tanto criar um infográfico com base nesse texto, criar um teste com ele, então um teste, um quiz para os meus usuários sobre perguntas e respostas do quão frio é demais os limites da sobrevivência humana. Eu posso criar um resumo em áudio e ao fazer isso ele vai criar um áudio para eu ouvir sobre esse tema. Isso pode ser interessante também, inclusive para ser usado dentro do site de vocês ou para entender um pouco melhor sobre aquele tema, tá? Então são diversas possibilidades aqui com o Canva. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Estamos... Boa, o Adriano está testando as tecnologias, elas são muito úteis, assim, muito úteis. Aqui, de novo, reforçando, nada substitui a visão jornalística, né? Obviamente. Então, assim, validar todos esse texto que foi inserido, realmente garantir que aquilo é correto, fazer a validação da fonte. O Gemini não é uma fonte, vamos dizer assim, jornalisticamente 100% confiável, como qualquer IA. Então, o trabalho do jornalismo e a verificação continua sendo essencial, tá? Ele é um jeito interessante de você ir trabalhando esse texto e ele vai te ajudando justamente a criar um conteúdo em cima daquele tema. Bom, enquanto a gente estava fazendo isso, a nossa pesquisinha aqui sobre vídeos e podcasts ficou pronta. Então, ele criou, literalmente, uma série de informações e um resumo, né? Um documento aprofundado sobre o tema, o novo ecossistema de divulgação científica audiovisual. A ideia com esse documento é que eu consiga justamente fazer um estudo aprofundado para eu poder criar um produto novo, por exemplo. Então, eu quero criar um produto de áudio e vídeo com a ciência aqui, ele vai me trazer informações relevantes, né? Como é que está o cenário, como é que está em relação à concorrência desse tema, né? Aonde são os lugares, hábitos de consumo, aonde as pessoas consomem esse tipo de conteúdo, aonde eu tenho que organizar, qual é o padrão de hábito de consumo por faixa etária, qual é o desafio e oportunidades da criação de vídeos curtos. Aqui ele faz inclusive tabelas, tá vendo? O panorama de consumo de conteúdo audiovisual de ciência no Brasil, por onde, quem é a faixa etária exatamente que consome esse tipo de conteúdo, o que atrai, quais são temas interessantes, percepção de credibilidade e qualidade, como levar isso dentro do seu podcast ou dos seus vídeos. Cara, é bem completo, tá vendo? E aqui a gente tem as fontes usadas no relatório, ele cita todas que ele passou, não necessariamente ele usou todas elas, mas ele deixa listado aqui para vocês saberem, tá? Aqui foram as lidas, as que foram usadas no relatório, e aqui as que ele leu, mas acabou não usando, tá? Então, é mais ou menos por aí. Você vê que ele passa por tudo, né? Ele passa por veículos científicos, por universidades, por documentações do Google, obviamente por conta do tema que eu trouxe também, tá? Com base nisso, esse documento aqui, eu posso tanto pedir para ele exportar esse documento para o Google Docs, e aí ele vai criar um Google Docs aqui adicional para mim, para eu poder justamente continuar trabalhando, ter isso como um documento, fazer anotações, e aqui tá, né, um documento com, vamos ver, tem 12 páginas, né, de informação sobre esse tema. Eu já vi Deep Research com 40, 50 páginas, assim, fica super completo dependendo do tema e da quantidade de coisas que ele faz, tá? Além disso, eu também posso pedir para ele criar uma página da web. E aí eu vou pedir para ele fazer essa página, o que ele vai fazer? Ele literalmente vai pegar esse estudo e ele vai criar uma página da web que tem essas informações para eu navegar ela de um jeito diferente, para eu compartilhar esse link caso eu tenha interesse. Eu vou deixar ele fazendo aqui e daqui a pouquinho eu volto, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu dar mais uma olhadinha nas perguntas e aí a gente vai para a parte que eu mais gosto, que é a parte de criação de imagens e de vídeo com o Gemini.
A Grazi falou assim, o Gemini já consegue ler link externo, por exemplo, para fazer resumos de textos ou links fora do app? Ele consegue ler o link, só não necessariamente ele vai puxar esse texto, porque se esse texto tiver algum tipo de direito autoral declarado, ou se ele estiver atrás de paywall, por exemplo, ele não vai puxar. Tá? Na verdade, nenhuma ferramenta do Google, nem o Gemini, nem o Notebook LM, que a gente vai conversar sobre ele na semana que vem. Mas sim, ele consegue, tá? O Adriano falou que é um estagiário muito eficiente, é um estagiário com esteroides aqui. A Suzana perguntou, a ferramenta consegue nos ajudar a identificar se um vídeo é feito por uma IA? Temos a desconfiança de que uma entrevista em vídeo não é real, mas é produto de IA. A ferramenta consegue identificar isso? Essa ferramenta não, mas o SynfID consegue, Suzana. O SynfID, ele é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, a gente já está indo para o 3º ano de desenvolvimento dessa ferramenta do Google. Para que ela serve? Justamente para fazer a marcação e a identificação de conteúdo produzido com inteligência artificial. Texto, áudio, imagem, vídeo, todas elas, quando são criadas com produtos do Google, ela justamente tem essa marcação pelo SynfID. E com a própria ferramenta do SynfID, ela ainda está em fase beta, o acesso dela ainda é controlado, mas você consegue fazer a verificação por probabilidade, tá? Então, a ferramenta vai te dar a probabilidade. Então, em 80% de certeza que esse conteúdo foi criado com IA ou não, e assim por diante, tá? Só para vocês saberem. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele já, inclusive, fez o site aqui, né? Então, a pesquisa sobre conteúdo específico digital, analisando o consumo de vídeos e podcasts, né? Então, ele acabou fazendo uma pesquisa. Como eu não delimitei exatamente o que eu queria que ele fizesse, ele acabou fazendo uma pesquisa. Então, é literalmente um site para fazer uma pesquisa, para ver se as pessoas têm interesse em ver um conteúdo de áudio e vídeo científico digital. Então, eu posso selecionar, ó, eu tenho aqui minha faixa etária, nível de escolaridade, principal área de atuação, e aí eu posso ir respondendo. E essa pesquisa ficou super bonitinha, organizada como um site, eu posso compartilhar o link dela e compartilhar ela com as pessoas também. Ó, vou aproveitar, vou copiar o link aqui e vou compartilhar com vocês, para depois vocês darem uma olhada também, tá? Então tá aqui o link para vocês. Depois vocês dão uma olhadinha. Pessoal, eu vou focar um pouquinho aqui, só por conta do tempo e respeito ao tempo de vocês, depois eu volto para as perguntas, tá? Eu vi que tem mais alguma coisinha aqui, daqui a pouquinho eu falo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a parte de imagens, né? Então, eu posso, por exemplo, eu tenho vários jeitos de criar imagem. O que usa, qual é a tecnologia que o Gemini usa para a criação de imagens? É uma tecnologia chamada Imagen. O Imagen, ele é o motor de produção de imagem de todos os produtos do Google que produzem imagens com inteligência artificial. Existem várias tecnologias, né? Não é só o Gemini que faz isso, mas o Gemini faz isso também. É muito legal trazer isso para vocês, porque o Imagen acabou de ser atualizado na semana passada com algo chamado Nano Banana. Não sei se vocês ou alguém ouviu falar sobre esse termo, Nano Banana. Eu já vou explicar o que é, mas basicamente assim, o Nano Banana, existe uma dificuldade, ou existia uma dificuldade muito grande de você colocar uma imagem para a inteligência artificial e pedir uma alteração, e para que ela conseguisse manter exatamente como é aquela imagem, a lógica daquela imagem, só trocar o que você pediu. Isso foi resolvido, vamos dizer assim, com essa atualização chamada Nano Banana, que era um nome interno e que acabou ganhando o mundo com esse nome super engraçado, Nano Banana, que é justamente você ter uma fruteira e trocar outras frutas por uma banana. Daí que veio esse nome, tá? Por isso que ele chama Nano Banana. O Gemini, ele aceita diversos tipos de comando de produção de imagem. Então, basicamente, eu vou selecionar aqui no menu Imagens e eu posso pedir tanto diretamente, então, produza uma imagem de um cachorro em um parque, de texto para a imagem, e aí ele vai gerar essa imagem. Aqui é a mesma lógica de prompt. Eu posso escrever o prompt, eu posso pedir uma ajuda para ele criar para mim, e assim por diante. Como eu não delimitei muito, ele vai trazer qualquer tipo de cachorro, qualquer tipo de parque, né? E tá aqui, o cachorro não é um Golden Retriever, por exemplo, e eu poderia ter colocado. Eu posso ser super específico e o quanto eu quiser.
Um outro ponto importante, como eu também não delimitei, quando eu não delimito, geralmente ele faz uma foto quadrada. Dependendo da função que eu quero para essa imagem, se eu quero usar em redes sociais, no Instagram, por exemplo, eu tenho que pedir que seja vertical. Se eu for usar no site, talvez seja mais interessante horizontal. Então, eu posso também ir pedindo isso, e eu posso tanto recomeçar, quanto fazer um pedido. Eu poderia pedir aqui, você consegue fazer essa foto para mim horizontal? Ele vai fazer a adaptação e vai deixar ela horizontal. O Nano Banana é justamente você pedir alterações em cima de uma imagem. Então, eu tenho esse cachorro correndo, eu posso pedir, consegue manter a imagem exatamente como está, mas colocar um osso na boca do cachorro? Opa. E aí, ele vai, se tudo der certo, se os deuses do ao vivo me ajudarem aqui, ele vai justamente fazer a mesma foto, só que o cachorro agora tem um osso na boca, tá? Então, é literalmente a mesma foto. Isso é o Nano Banana, isso é muito poderoso, tá? Alguns exemplos de coisas que são feitas dessa forma, tá? Então, algumas ideias para vocês, por conta do tempo, eu não vou rodar todas, mas ideias, tá? Então, a primeira, a produção de imagem, tá? Editorial. E eu posso tanto criar a imagem do zero, como eu posso, por exemplo, trazer um texto de referência, vou fazer isso com vocês aqui, né? Pode criar uma imagem para esse texto, e aí eu vou pular o texto aqui, imagine que eu tenho um artigo, né? De novo, o meu do frio, e aí eu vou colocar literalmente o texto e pedir para ele gerar uma imagem sem dar mais nada para o prompt, e aí ele vai gerar uma imagem. Então, esse é um jeito mais simples, mais rápido de gerar uma imagem e tentar gerar uma imagem para você usar com um artigo, por exemplo, né? Tem uma pessoa sofrendo no frio aqui, mas é mais ou menos por aí, tá? Outra opção também é vocês subirem imagens de vocês. Então, aqui, obviamente, é um uso mais pessoal e, é claro, só lembrando, vocês têm que ter o direito autoral, vamos dizer assim, de uso de imagem dessa pessoa que você está subindo, né? Então, aqui eu tenho, né? Como é uma foto minha, eu tenho o direito de imagem da minha própria imagem. E eu posso pedir, tenho essa imagem, eu subi a imagem, eu falo assim, ó, pode colocar essa pessoa dirigindo um carro conversível, uma Ferrari, pronto. E aí, vamos ver o que ele vai fazer. Basicamente, ele vai colocar aqui, vocês já perceberam quais são os sonhos de cada um, né? Nos exemplos vocês percebem e delimitam qual é a ideia da realização da turma aqui, né? Então, ele está gerando imagem, peguei a minha foto aqui, e aí, estou eu aqui agora, dirigindo na Ferrari, tá? Então, isso, de novo, é uma mistura entre o Nano Banana, mas lembrem disso, vocês podem usar uma imagem de referência e criar uma outra imagem, tá? Usando essa de referência. Inclusive, somando imagens, tá? Então, eu poderia, de novo, ter a minha foto, eu poderia ter um cenário e eu poderia pedir para ele mesclar. Coloque essa pessoa nesse cenário. Troque a roupa dessa pessoa. Troque a cor, ó, eu posso pedir, né, ó. Troque a cor da camiseta para azul, claro. E aí, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai trocar só a cor da camiseta, quase como um Photoshop, tá? E aí, ele vai fazer isso também. Deixa ele realizando aí. Bom, de falar, Suzana. Trocou, agora eu tô com a camiseta azul. Oi, senhora. Boa tarde, tudo bem? Você está me ouvindo? Tá, né? Uma dúvida aqui, ó. Desculpa, mas eu pergunto como jornalista. Quando a gente faz uma imagem como essa, ele cruza bancos de dados gratuitos, eu não tenho nenhum problema de depois colocar uma imagem dessa e alguém requerer um direito autoral? Isso é uma das perguntas. Sim. A outra pergunta é, subir uma imagem minha, né, como você fez aí. É uma imagem sua, pessoal. A pessoa tem autorização para usar em determinado local. Mas no momento em que você sobe na ferramenta, a ferramenta não fica com essa imagem? Outras pessoas não podem usar essa imagem? Boa. 2 ótimas perguntas, Suzana. Então, vou começar de trás para frente, tá? Tudo que você sobe na ferramenta e usa e se relaciona com ela, depende um pouquinho da conta que você tem, tá?
nada vai ser usado e vai aparecer para outro usuário, né? Sendo certeiro na pergunta que você está fazendo. Tipo, a minha foto vai ser usada depois para eu poder, para aparecer para alguém e vão usar meu rosto? Não, tá? Agora, se você tem a conta gratuita, o que pode acontecer esse conteúdo que você está usando pode ser analisado por um especialista do Google para melhorar a ferramenta, para aprimorar o treinamento de máquina. De novo, não é para usuários terceiros, mas é para o Google, tá? Agora, se você tem uma conta Pro para cima, ou conta de Workspace, que é o Gmail corporativo e assim por diante, não, nada, nem avaliação de algum especialista do Google, nada. Isso não vai ser usado para literalmente nada e vai ser só seu, tá? Então, essa é a segunda pergunta. A primeira era em relação a direito autoral. Essa construção, essa imagem, né, ela foi feita a partir não de 1, 10 ou 20 imagens de um carro. Ela foi feita com milhões de imagens, a ponto de que essa imagem é uma imagem nova, que nunca foi criada e que não existe. Então, literalmente, quem produziu essa imagem tem o direito de uso dela, tá? O que você tem que se atentar se você está usando, por exemplo, uma coisa sou eu usar a minha foto. Agora, se você, Suzana, está usando a minha foto, você tem que ter o licença de direito de uso da minha imagem, independente se você mexeu nessa foto ou não com o IA. Entendeu a diferença? É o direito de uso da imagem da pessoa que eu estou usando como base, tá? Boa. Pode falar, Adriano. A minha hipótese, né, é que quando o Google ele dá para a gente aquele Google Fotos gratuito para a gente encher de fotos, ele estava treinando a IA dele para criar imagens no futuro, entendeu? Então, é o que você falou. Ele não pega uma imagem e faz, ele cria em cima de um monte de dados que ele já colheu. Imagina um monte de pessoas com Google Fotos alimentando uma IA do Google, entendeu? Mas é uma hipótese, não tenho certeza se isso é assim mesmo, entendeu? Mas eu acredito que pode ser. Eu não sei te informar também, Adriano. Eu sei que ele usa uma série de bases de dados, mas eu não consigo te direcionar exatamente quais são e se ele usa imagens. Acho que como a gente está usando imagens de pessoas e elas têm apropriação daquele conteúdo, eu imagino que isso não seja usado para treinar, tá? O Google é bem sério em relação o uso de conteúdo que é específico das pessoas, ou seja, que não são da internet aberta, né? Essas fotos não estão na internet aberta, elas estão justamente numa coleção sua, muito pessoal, né? Então, eu imagino que isso não seja usado para treinamento, tá? Deixa eu dar uma lida aqui nas perguntas, só para não deixar a turma sem resposta, e depois eu vou para a parte de vídeo, tá? E aí depois eu quero fechar com o James, e aí eu preciso fechar para liberar vocês, porque o meu tempo está passando aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Como ficar a indexação do Google de conteúdos sintéticos? Adriana, essa conversa é complexa, tá? Se eu parar para responder isso para você, eu não consigo terminar de apresentar, mas tem bastante coisa, qualquer coisa no próximo café eu falo sobre isso, tá bom? Pra gente deixar combinado. Queria tirar uma dúvida, mas só consigo ficar de queixo caído, a coisa é muito interessante mesmo. Tem um case bem legal de criar imagens. O Adriano falou que fez um jam, legal, eu vou mostrar como faz um jam, tá? Bacana que você tá usando assim, Adriano. Ajuda muito a monitorar o processo. Eu preciso colocar o crédito da foto com AI quando usado em uma reportagem. Quando a gente fala de crédito, o importante não é falar onde, é falar o como foi criado. Então, nas documentações do Google, esse tipo de imagem que foi criada com inteligência artificial tem que ser declarada como imagem criada utilizando o Gemini, por exemplo, tá? Então, essa é a lógica. O como é o mais importante para você. Falar para o usuário que aquela imagem é sintética. Tá, então, é mais nesse sentido, Alessandra. Tem apresentação com planilhas? Se ele faz a apresentação com planilhas do Gemini, se eu entendi, não, tá? Ele faz planilhas e você consegue exportar, se eu entendi a sua pergunta, tá, Caroline? Você consegue criar uma planilha, né, pedir para ele fazer, por exemplo, aquela pesquisa de pauta, né, aquela criação de pauta. Eu posso pedir para ele entregar aquilo em formato de tabela e depois exportar isso como uma planilha para eu trabalhar exatamente aquele conteúdo, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos para a parte de vídeo. Vídeo, como funciona, né? Eu posso tanto usar uma imagem de referência, vou pegar uma das que eu criei aqui, ó, vou pegar essa daqui do cachorrinho, vou baixar ela no tamanho original, então eu salvei ela para o meu computador. Por quê? Porque na hora que eu clico em vídeo, eu vou começar uma nova conversa
E aí, de novo, eu posso usar essa própria imagem aqui como referência, né? E aí eu posso colocar, faça esse cachorro correndo no parque. No meio do caminho, ele deixa o osso cair, tá? E aí, ele vai levar aqui uns 2 minutinhos gerando esse vídeo. Vamos ver se ele vai aceitar. Tá criando o vídeo, né? De novo, para você criar vídeos, você precisa ter uma conta Pro. E ele vai fazer de 2 formas. O vídeo é igual a imagem. Eu posso tanto pedir para ele produzir um vídeo com base nessa imagem, e aí ele vai usar essa imagem como referência para criar o vídeo, como eu posso pedir do zero, tá? E aí eu poderia literalmente só ter escrito aqui, faça de novo uma cena de um cachorro correndo no parque, e assim por diante. Ele também vai funcionar, tá? O Adriano está falando dos bancos de imagens. Se você olhar as tecnologias como o FreePic, por exemplo, eles estão produzindo imagens com IA, baseado inclusive nas tecnologias do Google, e oferecendo esse serviço para quem tem dificuldade de criação desse tipo de material, tá? Então, eles estão se adequando, esse é o ponto, eles também estão evoluindo junto com IA. Bom, vou deixar ele aqui criando o vídeo e vou falar um pouquinho sobre o último bloco aqui, que são os gems, tá? Tinha mais coisas, mas não vai dar tempo e a vida é essa. Os gems, eles são uma joia dentro do Google, tá? Assim, dentro do Gemini, eu particularmente uso muito. O que são os gems? Eles são agentes que vocês podem construir para realizar tarefas para vocês, tá? E aí ele tem desde gems específicos, que já existem dentro da ferramenta como possibilidades. Então, ó, a gente tem um gem de geração de ideias, um de consultoria de carreira, um que é um parceiro de programação. Eu vou mostrar um para vocês, eu vou criar um com vocês, tá? O primeiro é esse aqui, que é o Storybook. Então, o que ele faz? Ele literalmente vai criar um livro infantil, tá? Ele é um gem especial, vamos dizer assim, que ele vai criar um livro infantil com base em algumas informações. Então, eu vou começar a conversa aqui com o gem, dei um oi, ele vai fazer a pergunta para mim de delimitação. Ó, para criar um livro de histórias personalizado para você, eu preciso de mais alguns detalhes. Qual é a idade do leitor? Então, ó, vou colocar idade, crianças de 5 a 7 anos, para ele configurar. Enredo, a importância de ser um jornalista. Pronto. E o estilo da ilustração, eu quero que seja em aquarela. Pronto. E aí, eu vou colocar aqui, e esse gem vai começar a trabalhar para mim, ele vai literalmente executar e criar um livro infantil com essas informações que eu dei. Não vai ficar o melhor livro infantil do mundo, porque eu dei, enfim, algo muito pequeno aqui para ele, mas ele vai criar esse livro para mim. Enquanto ele está criando o livro, deixa eu voltar aqui no nosso vídeo. Tá aqui o vídeo. Então eu tinha subido a imagem. Desculpem eu ficar indo e voltando, mas é para dar tempo de uma coisa ficar resolvendo para a gente não perder tempo, tá? E aí ele criou o vídeo do cachorrinho correndo aqui, tá? E aí ele deixou cair o osso. E aí, esse é o tema, tá? Dá para fazer com várias coisas. E pensem, por exemplo, eu vou dar um case interessante. Eu fiz alguns vídeos nesse sentido, né? Imagina que vocês têm uma matéria, vocês têm um artigo que vocês produziram e vocês querem divulgar ele em redes sociais. Vocês podem pegar uma imagem, fazer uma imagem vertical e pedir para o Gemini fazer a animação dessa imagem vertical para vocês usarem depois no Instagram, por exemplo, para divulgar uma matéria. É um jeito super legal, super interessante de usar essa tecnologia de vídeo e que pode ajudar a levar mais tráfego para o site de vocês, tá? Então, literalmente, uma imagem que vai ter movimento, que vai ter áudio, que vocês podem pedir uma narração, por exemplo, pode ser um diálogo, ele vai fazer também, e assim por diante, tá? Jovandro, o vídeo, ele tem limite, sim. Todos os vídeos produzidos com inteligência artificial tem um padrão, né, pelo menos usando a tecnologia do Google, de imagens de 8 em 8 segundos, tá? Então, depois, com uma ferramenta de edição, você consegue juntar e criar um vídeo maior. Mas cada uma das cenas que foi criada vai ter um limite de 8 segundos. Em relação a isso, eu sugiro que vocês depois deem uma olhada naquele AI Toolkit que eu passei. Eu vou dar um treinamento só de vídeo, infinitamente mais aprofundado do que eu estou mostrando aqui. E eu acho que é bem útil, tá? Depois para o jornalismo. Então, fiquem de olho. Voltando aqui para o nosso livro,
está pronto o livro, A Canção de Clara, um livro infantil feito com o Gemini. Então, eu posso ouvir esse livro, se eu quiser, ou eu posso ler, né, e colocar A Canção de Clara. A Clara era uma menina cheia de porquês, para onde quer que fosse, levava o seu caderninho, um lápis de cor, enfim. É basicamente um livro infantil sobre o tema, a importância do jornalismo. Tá, não vou ficar lendo aqui com vocês, mas essa é a ideia. Eu consigo exportar esse livro, eu consigo imprimir, fechar um PDF dele, se eu quiser. Eu consigo compartilhar, eu consigo ouvir ele em tela cheia, com uma voz feminina ou uma voz mais grave, masculina. Então, tem várias tecnologias. Brinquem depois, quando vocês entrarem na ferramenta, tá? Mas deixa eu mostrar a criação do Gem. Então, o Gem, de novo, ele executa uma tarefa. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma conversa nova, e ao invés de eu tentar criar eu mesmo um Gem, ou seja, eu ficar lá colocando uma série de comandos do que eu quero que ele faça, eu vou pedir para, adivinha quem? O próprio Gemini criar um Gem para mim, com base no que eu quero. A minha dica para vocês é o seguinte: na hora que vocês forem criar um Gem, lista, ao invés de ficar escrevendo ou tentando montar um comando, lista o que você quer que esse Gem faça. O que eu quero que o meu Gem faça, tá? Ó, crie para mim um Gem que vai ser utilizado no Gemini. O que ele deve fazer? Eu vou colocar um artigo no Gem e ele vai me devolver os seguintes resultados: 5 ideias de títulos e textos para redes sociais para divulgar esse conteúdo com no máximo 280 caracteres. 5 ideias de prompts de imagem para ilustrar o conteúdo, um resumo desse texto para incluir na matéria principal. Leve as seguintes questões em consideração para a produção. Crie ideias e textos jornalísticos com um tom que seja de jornalismo profissional e não acadêmico. As imagens devem ter prompts criativos e não óbvios, mas que ilustrem bem o tema. Não crie imagem de pessoas sofrendo ou negativas. Os textos devem ser produzidos com boas práticas de SEO e tentar gerar interesse para que as pessoas cliquem, tá? Eu vou fazer isso, ele vai criar para mim esse Gem, tá vendo? Então, ó, esse guia detalhado vai te ajudar a configurar um Gem no Gemini para analisar artigos jornalísticos e tal. Ó, então, eu vou começar a partir daqui, ó. Você é um especialista em conteúdo jornalístico, em seguida você irá detalhar exatamente o que o Gem vai fazer, enfim, ele me deu aqui exatamente o que eu quero, né, ó. Eu vou só pedir para ele, ó, crie o Gem, não, para mim. E aí, tá aqui o Gem, tá? Ó, eu vou copiar isso aqui e eu vou criar um Gem novo. Então, eu vou colocar aqui em Gems e vou criar um novo Gem, né? Aqui no Gem, ó, Gem jornalístico. E nas instruções eu vou colar justamente esse prompt que eu acabei de fazer com todo esse guia e informações e eu vou salvar, tá? Na hora que eu salvar, eu vou começar uma conversa. Essa conversa é com o Gem jornalístico, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó. Olá. Por favor, forneça o artigo que você gostaria que eu analisasse. E aí, eu vou colocar de novo o meu texto do Frio, né? Coloquei aqui o meu artigo. E aí, ele já me deu algumas coisas, ó. Então, títulos e textos para redes sociais, com algumas opções. Então, hipotermia, você sabe qual é o limite do corpo humano? Sobrevivência, o frio pode matar, e assim por diante. Prompts que eu posso usar para criar as imagens, ó. Uma representação etérea do corpo humano, com linhas de energia azul e tal, ó. Resumo da matéria. Então, esse é um Gem que, literalmente, toda vez que eu usar ele, colar um texto, ele vai me entregar esse resultado. Se eu não gostei, eu posso voltar, editar o Gem e eu crio, literalmente, Gems para tudo. Para geração de podcast, de roteiro de podcast, para geração de imagem, para ideias, enfim, ele é muito útil e ele é um jeito de automatizar alguns processos que a gente faz sempre. Nas redações, eu vi, por exemplo, tem uma redação que a gente criou um Gem para fazer a validação de endereço de restaurantes e hotéis. Então, ele vai navegar, ele vai até a internet, pesquisa e traz a resposta, depois ele só faz a verificação e lista. Eu fiz um outro Gem com uma outra redação que ele servia para você fazer a revisão básica de textos de colunistas. Então, os colunistas mandavam um texto, e aí ele cola, e ele dava ali as diretrizes, olha, o texto tem que ficar mais jornalístico, faz as adaptações, melhora esse texto para SEO, e aí ele fazia adaptações, depois o jornalista só fazia a revisão final e publicava. Então, cada um dos Gems, eles são muito maleáveis, e a ideia é justamente vocês irem trabalhando com eles, tá? Aí meu tempo quase
Mas estamos aqui. Pessoal, queria agora abrir, vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Desculpa a quantidade de informação, é quase servir água com hidrante para vocês, né? A quantidade de coisa, mas tem a gravação também, obviamente, e eu estou sempre à disposição, enfim, para a gente conversar e tirar mais dúvidas, tá? Deixa eu dar só mais uma olhada nas perguntas, para não deixar ninguém sem pergunta, e aí a gente abre aqui também, tá? Aqui eu já tinha respondido, planilhas, limite de vídeo, a aula vai ficar gravada, o Guilherme como falou, beleza, então tá tudo certo. Sem perguntas novas. Não tô te ouvindo, pelo menos, Demetrios. Não sei se é a turma também não. Vocês também não estão? Ou sou só eu? Tá sem som. Tá, também. Tá. Sem som, né? Agora acho que voltou. Agora não voltou. As coisas no digital. Aqui. Aí. Agora voltou. Então, perfeito, Fiorotto. Deu para ter uma visão panorâmica, esclarecendo as dúvidas. A aula fica gravada aqui no Café com a NER, ele é disponibilizado no canal do YouTube da NER, acompanhando também a newsletter da NER, os nossos canais aí, que é a Márcia Pirota, vocês vão receber mais informações também sobre como acessar esse material. E aí, Fiorotto, lembrando que na semana que vem a gente continua a jornada, né? O próximo tema vai ser Notebook LM, certo? Exatamente. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta. Notebook LM é muito legal também para o jornalismo. Eu vou dar uma geral sobre ela também. Eu vi que alguém tinha pedido o link do AI Toolkit, que é onde a gente tem os outros treinamentos de IA. Passei aqui de novo o link para vocês, tá? Lá, inclusive, tem um treinamento sobre Gemini, que foi com o Marco Túlio Pires, né? Tem muitas coisas parecidas aqui com o que eu trouxe. E aí, obviamente, cada um tem o seu tempero e o seu ângulo, né, de realizar esse treinamento. Então, tem coisas diferentes lá também. Mas okay. Semana que vem, estamos juntos. Tá certo. Combinado, então, gente. E na próxima semana a gente se revê, tá bom? Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Até semana que vem. Abração. Até. Tchau, tchau.